cima, tchau. Lindo, 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 lindo. Tchau, tchau. Batendo palma lá em cima. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Que lindo, Senhor. Receba. Receba a nossa adoração. Aleluia. Esse louvor é novo, ninguém conhece. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Bem forte! E então tu verás, que lindo, que bonança se faz, pois com ele seco. Mais uma vez, solta o cabo bem forte. Tchau! E solta o... toma o jeito e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vem te assustar, tempestade ele está contigo, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem te socorrer, sua mão a ti pode suster. Solta o cabo da nau bem forte, solta, tchau, tchau. Toma, tá lindo, lindo, cante, cante. E navega em Jesus. Conseguimos subir pro lá? Vamos subir pro lá? Então tu verás que bonança se faz, pois com ele. Agora eu quero ver você rasgando o céu, hein? Vamos lá. Solta o cabo da... Vamos lá. Toma o gemo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele serás. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Cante. Porque ele vive, lindo, lindo, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou, cante, cante. E Deus enviou seu filho amado, olha que lindo, para e perdoar. Na cruz morreu, olha isso, por meus, mas ressuscitou e vivo com o Pai está. Porque ele vive, cante. Porque ele vive, posso crer. Lindo, lindo. E temor, mas eu sei que a minha está nas mãos. Porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive. Declare, declare. E porque ele, forte, 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 eu posso crer. Bate palma forte. Porque ele, lindo, 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 temor, mas eu que a minha, creia nisso, creia, irmão, está onde? Do meu, que vivo tem
forte as suas palmas para Jesus. Por gentileza, agora eu quero que você se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Já deu para descansar um pouquinho, já deu para aquecer um pouquinho. Quem já está aquecido em nome do Senhor Jesus? Eu estou aquecido. Vocês estão também, meus guerreiros? O fogo do altar, amém? Nós vamos agora preparar o nosso coração para o quê? Para a santa palavra de Deus. Eu creio que o pastor Valdeci, homem de Deus, vai vir com uma palavra forte, que vai ser como uma semente plantada na boa terra. Quem crê, diga amém. Vou falar de novo. A palavra que o pastor Valdeci trouxer, preste bem atenção, vai ser como uma boa semente plantada em seu coração. Diga amém. Glória a Deus. Respire fundo, por favor. Respire fundo, isso. Mais uma vez. Com seus olhos fechados, por favor. Vamos preparar o nosso coração, aleluia. Queremos mais de Ti, Senhor. Sabemos que a Tua presença, o Senhor já se faz, o Senhor já está presente aqui no nosso meio, mas queremos mais. Diga para Ele, eu quero mais, Senhor, eu quero mais de Ti. Aleluia, aleluia. Oh, de Ti. Você pode falar isso mais uma vez, mais de Ti? De Ti. De Ti. Você vai dizer e menos de mim. Diga. Oh, e menos de mim. Fale para Ele isso, fale. E menos de mim. E menos de mim. Em adoração, diga mais, oh. Mais, cante. De Ti. Aleluia. Declare mais, cante. De Ti. Diga para Ele, e menos de mim. E menos de mim. Oh, e menos de mim. E menos de mim. Oh, e menos de mim. Você vai dizer que Ele cresça. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Adore Ele, adore. Infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. Oh, que Ele cresça,
ele crê que eu digo, ele há que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos aqui para adorar o Teu nome, Senhor. Queremos que o Senhor cresça no nosso meio, que o Senhor cresça na nossa casa, que o Teu nome seja bendito, engrandecido, meu Deus, e que possamos carregar, ó Pai querido, o cheiro do Teu conhecimento, aonde formos, aonde passarmos, com quem estivermos, ó Deus. Pai, não permita que nos calemos, Senhor. Meu Deus, não permita que sejamos omissos neste tempo, Deus, aonde muitos, Pai querido, estão precisando conhecer o caminho, pegar a direção, ouvir a Tua palavra, para tomar uma decisão, Pai, de uma vez por todas, que vai mudar a vida, a trajetória daquela pessoa, que muitas vezes, Pai, está caminhando a passos largos para o inferno, para uma eternidade sem Cristo. E nós temos a palavra, nós temos esta porção em nós, ó Deus, para alimentar este povo que não tem nada preparado para si. Oh Deus de milagres, Deus de maravilhas, o Senhor tem nos levantado para este tempo, o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem colocado em nossas bocas a Tua palavra, para que sejamos profetas nesta geração, Senhor. Então não deixe ninguém aqui se calar, se acovardar, não deixe ninguém aqui, Pai, carregar o pecado da omissão. Ao contrário, nós pedimos ousadia para impactar a nossa geração, pedimos ousadia, ó meu Deus querido, para acalmar as tempestades, Senhor, para determinar ao mar, ao vento, que se cale e que haja bonança em nossa casa, em nosso país, na nossa cidade. Então coloque a Tua mão, Senhor, e venha abençoar, venha ouvir a oração deste homem, desta mulher que está clamando agora, dizendo: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, mais do Teu conhecimento, mais da Tua palavra, mais do Teu Espírito Santo, mais do Teu poder em minha vida. Oh, eu quero mais, oh, eu quero mais, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais da Tua presença, mais da Tua palavra, mais do Teu poder, mais da Tua glória. Ele está tocando, Ele está curando, Ele está te levantando, Ele está te fortalecendo. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o demais Ele tudo fará. O médico está na casa, o médico está na casa. Ele é o Senhor que te sara, Jesus Cristo. Ele te dá saúde, Ele perdoa o teu pecado, Ele te toma pela mão direita para te levantar, para você ter uma nova vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu creio que este domingo, este culto vai ficar marcado no nosso coração, Senhor, e todos pela fé receberemos a Tua bênção, receberemos o milagre para a Tua glória, Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos para Deus, creia, segure na mão dele, diga para Ele: me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, venha me fortalecer, Senhor. Clama por Ele agora, isso, clama. Ele é o teu Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Não se desespere, entregue o teu caminho a Ele. Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo, o único, o Deus poderoso, o Deus verdadeiro. Pai, nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença.
aqui na casa. Muito obrigado, Pai, pela tua presença na casa desta pessoa que assiste a programação pela TV, pela internet, Pai. Onde esta pessoa estiver, num presídio, num hospital, no trabalho agora, Pai, no quarto dela, meu Deus, acompanhando, que a tua palavra fale e que esta pessoa se levante para viver uma nova vida neste mês de agosto, que estamos praticamente, Senhor, iniciando mais uma jornada, mais uma caminhada. Que seja um mês, Senhor, de milagres, um mês onde as portas vão se abrir, um mês, ó Deus querido, que a nossa casa, ela será cheia da tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a nossa vitória. Com a mão levantada, diga comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui, é por ti. Eu estou aqui porque o Senhor é perfeito, o Senhor me ama, o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem me dado palavras da fé que vão se cumprir no momento certo na minha vida. Diga: eu não abro mão da palavra de Deus, e eu creio que hoje, quando este culto acabar, eu sairei deste santo lugar realizado, abençoado, satisfeito da vontade de Deus. Diga: obrigado, Senhor. Todos digam amém e graças a Deus. Vamos todos dar para Jesus uma salva de palmas bem bonita. Vamos aplaudir a Jesus. Isso. Vamos sentar, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia para quem está em casa. Será um grande domingo. Hoje, preparação para Santa Ceia. Domingo que vem, dia 10, estaremos à mesa com Cristo, participando do corpo, bebendo também do sangue de Jesus. Jesus falou que quem come da carne e bebe do sangue, permanece nele e ele permanece nesta pessoa. Esta comunhão que a gente precisa, pessoal, para ser abençoado. Amém? É esta comunhão que a gente precisa. Não é de outra coisa, não. Não vai ficar preocupado, desesperado com aquilo que vai acontecer. O que vai acontecer na tua vida está tudo debaixo do plano de Deus. E ele falou em Jeremias 29, 11, que o pensamento dele é mais alto que o nosso, o caminho dele é mais alto que o nosso, e ele diz que vai dar para nós o fim que nós esperamos. Isso aqui é muito importante você entender isso aqui. Aquilo que você está esperando de Deus vai se cumprir na tua vida. Está lá em Jeremias 29, 11, o pessoal vai colocar ali para nós, e a gente já vai aprender essa palavra que é muito importante, né? Jeremias 29, 11, tu vai acompanhar ali, eles já vão colocar para nós ali, o pessoal já vai ajudar a gente. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Diga comigo: Deus vai me dar o fim que eu espero. Diga amém, irmãos. Então não fique preocupado se alguém está esperando que você morra, se alguém está jogando praga na tua vida, se alguém está esperando que você desista. Não fique preocupado com isso. Deus vai te dar o fim que você espera, não é o fim que o teu vizinho está esperando para você. Não é o fim que o diabo... O que o diabo quer fazer com você? Matar você. Mas não vai te matar, porque Jesus disse: eu vim para te trazer vida e vida com... Então, os planos do inimigo, fala comigo, não vão se cumprir. O que vai se cumprir na tua vida é o plano de Deus, se tão somente você se render. Você tem que se render aos planos de Deus. A gente não pode ser teimoso, rebelde. A gente não pode ser soberbo. Não, pastor, eu não entendo que é assim. Irmão, a gente está aqui para entender a palavra, para crer na palavra de Deus, para falar para Deus: Deus, seja feito conforme a tua vontade. Acabou. A pessoa, para ser bem-sucedida, tem que morrer para a vontade dela. A pessoa, para ser bem-sucedida, tem que quebrar o orgulho do coração e tem que falar assim: quem vai me dirigir agora é a palavra. A palavra de Deus vai me dirigir. Aí acabou. O inimigo não vai aguentar. E aí você vai ser abençoado. Diga glória a Deus. Então, se renda à palavra. É sobre isso que nós vamos tratar aqui nesta manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia, pessoal. Lá em 1 de Pedro, vamos abrir lá. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número... 1 de Pedro 5, versículo 6. Palavra boa para nós, bem conhecida, mas vamos linkar aqui com outras referências que vai nos ajudar. 1 de Pedro 5,6 diz assim:
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Diga amém, pessoal. Então olha para mim, toda pessoa em qualquer lugar do mundo que se humilhar diante de Deus, vai chegar um momento, vai chegar um tempo que Deus vai exaltar essa pessoa. Exaltar alguém é dar à pessoa uma posição abençoada, seja na família, na empresa, irmãos, até mesmo no ministério. Claro que no ministério não é para ninguém ficar aparecendo, né? O fulano lá é uma estrela da igreja. Não, ele pode ser um demônio. Pode ser um demônio, irmão. Porque quem tem que brilhar dentro da igreja é Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Diga amém. A pessoa que quer aparecer muito é o diabo. É o diabo que está no pelo dela, que está na vida dela, né, irmão? Porque quem é de Deus procura a humildade. Sempre a humildade, né? Que ele cresça e eu diminua. Quem está entendendo? Então, a pessoa que se humilha diante de Deus, vai chegar um momento na vida dela que ela será exaltada. Que Deus vai glorificar essa pessoa, que Deus vai abençoar essa pessoa. Seja na saúde, na vida financeira, no ramo empresarial, no casamento, em qualquer área. A Bíblia diz, quem se humilha no tempo de Deus será exaltado. O problema é que tem muitos irmãos nossos que são apressadinhos, são ansiosos e não espera o tempo de Deus. Não espera, querido, a glória descer sobre ele para abençoar. Eles ficam tentando fazer do seu próprio jeito. E aí quebram a cara, não dá certo. Deus não pode colocar a mão na ansiedade. Você tem que se manter fiel ao Senhor, se humilhando. Mas pastor, o que é se humilhar diante de Deus? Se humilhar diante de Deus é Deus falar contigo e você obedecer aquela palavra. Se humilhar diante de Deus é você falar, Deus, será feito conforme a tua vontade. Isso é se humilhar diante de Deus. É você ser quebrado pelo Espírito Santo e falar, não, eu vou obedecer, eu vou cumprir o que Deus está falando comigo. Pronto, você se humilhou. Você se colocou na posição de servo. E aí Deus vem com a mão dele para te abençoar. Fale glória a Deus, irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos para a 2 Reis, falar de um caso importante. Mas vamos continuar aqui. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele, colocando sobre Deus, diante de Deus, toda a vossa ansiedade. Nós entendemos que tem muitas pessoas ansiosas. A ansiedade é uma doença da alma. Pessoas que não estão conseguindo entregar na mão de Deus e confiar. A ansiedade está prejudicando muitas pessoas, até porque Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Busque o reino e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então você tem que entender que Deus está no controle. Tu tem que entregar na mão dele, confiar nele e deixar Deus trabalhar por ti. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus tão grande como nosso Deus, mas que trabalha por aqueles que confiam nele. Então, se você confiar em Deus de todo o teu coração, ele vai trabalhar na tua causa. Por isso que o Davi escreveu lá no Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quem está entendendo? Você vai entregando e confiando. Então a Bíblia diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Porque, fala comigo assim, porque Deus tem cuidado de mim. Aqui fala, tem cuidado de vós, mas trazendo para a primeira pessoa, fala, Deus tem cuidado de mim. Você crê que ele tem cuidado de você? Não sei se você sente os cuidados dele na tua vida. Espero que ninguém aqui esteja tão insensível ou indiferente a Deus, que não sinta o cuidado de Deus na tua vida, senão você vai abrir a boca para blasfemar, para murmurar, enquanto Deus tem estado ali do teu lado, cuidando, protegendo, te livrando de muitas coisas, mas você não percebe. A gente tem que procurar mais sensibilidade. Deus, quero ser mais sensível a ti.
Eu quero ouvir a tua voz, quero sentir a tua presença, quero sentir o teu amor. Eu quero entender que o Senhor está comigo, me cuidando, me abençoando o tempo todo. Sentir isso, para que Deus possa te abençoar. Então creia, tá? Ele tem cuidado de ti. Se não fosse os cuidados de Deus, pode ter certeza que nós talvez nem estaríamos aqui. Ou não teríamos chego aonde nós chegamos. Fala comigo, é a mão de Deus. Com toda certeza, pessoal, é a mão dele, né? Então, vamos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Não vamos deixar a ansiedade dominar o nosso coração. Vamos ser mais gratos, mais felizes, vamos ser mais envolvidos na obra de Deus. Porque muitas vezes estamos tão ansiosos com tanta coisa que deixamos a obra de Deus até de lado, irmão. A igreja de lado, o evangelismo de lado, o convidar um colega, se preocupar com a salvação de alguém, nós vamos deixando de lado por causa da nossa ansiedade. Então vamos vigiar bastante em nome de Jesus. E olha o que diz mais. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fale graças a Deus. Versículo 8. Seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Quem é o nosso adversário? É o diabo, irmãos. Às vezes nós achamos que é o fulano, né? O fulano, o parente, o vizinho, o concorrente, não sei o quê, o colega, tá? Não. São pessoas que precisam da graça de Deus. São pessoas que sim, às vezes são usadas pelo diabo contra ti, mas a tua luta não é contra elas. Jesus mandou a gente amar o próximo como a si mesmo, levar o evangelho para as pessoas, né? Mas esse adversário aqui é o diabo. E a Bíblia Sagrada diz, seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa o quê, meus irmãos? Quer dizer que o diabo ele quer tragar, ele quer engolir, ele quer matar alguém. Ele está buscando alguém que ele possa tragar. Geralmente são pessoas que estão fora da proteção de Deus, fora da palavra, que não têm o poder de Deus em suas vidas. O inimigo se prevalece, o inimigo se aproveita da vulnerabilidade e acaba tocando na vida daquela pessoa. E é por isso que você tem que estar debaixo das asas, irmãos. Não subestime o diabo. O diabo, Jesus falou, ele veio para matar, roubar. Não subestime o diabo. Pastor, mas ele perdeu. Ele perdeu. Mas por que Jesus mandou a gente vigiar e orar para não cair na tentação? Porque o diabo ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E ele vai tentar enganar, principalmente os que estão de pé. Aqueles que estão de pé têm que tomar cuidado para não ser o próximo a cair. Porque tem muita gente caindo. E se você perguntar, pastor, Deus é tão bom, participar de um culto, vir à igreja é tão maravilhoso, que tempo de grande proveito. Por que as pessoas estão caindo? Eu digo para ti, a Bíblia Sagrada diz que o homem cai por dar ouvidos ao espírito enganador. As pessoas não estão ouvindo mais a Deus, estão ouvindo a voz da razão, da filosofia, estão ouvindo a voz da circunstância, e aí estão se afastando de Deus, e é tudo que o inimigo quer. Então nós temos de tomar muito cuidado com esse adversário que é o diabo, que anda ao nosso, bramando como leão, buscando pessoas, buscando almas preciosas para destruir. Então veja bem o que diz aqui, olha. No versículo de número 8, né? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9. Leia comigo bem alto. Ao qual resisti firmes na fé. Então, irmãos, você quer vencer o diabo, você quer vencer o mal, não tem outro jeito. Nós temos que resistir firmes na fé. Como que eu vou resistir firmes na fé? Você usa a palavra de Deus. Tu pega a palavra, o que está escrito, e taca na cara do diabo. Faça como Jesus fez. Pegou a palavra e disse, está escrito diabo, está escrito Satanás. Tacava na cara do diabo a palavra. E ele não aguenta o menor confronto contra a verdade, porque ele nunca se firmou na verdade. Ele é homicida desde o princípio. Aí quando você tem a palavra e usa a palavra, tu está resistindo firme na fé.
aquele demônio. E ele perde a força, tem que bater em retirada em nome de Jesus de Nazaré. Olha aqui, ó. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, as mesmas lutas que passamos aqui em Santa Catarina, em Criciúma, as mesmas aflições se cumprem, estão acontecendo também entre os vossos irmãos, na onde, meus irmãos? No mundo. Olha para o pastor. As mesmas lutas que nós passamos aqui, os nossos irmãos da fé estão passando em qualquer parte do mundo. As mesmas lutas, as mesmas aflições. Mas o que diz o Salmo 30? No Salmos 30, deixa eu pegar aqui para ti. No Salmo 34, abra lá a sua Bíblia. Salmo 34, versículo 19. Quem achou, diga amém, irmãos. Leia comigo assim, ó. Muitas são as aflições de quem? Do justo. Então, ser um cristão não é um mar de... Não! Ser cristão, a Bíblia diz que muitas são as nossas aflições. Temos lutas, batalhas. Claro que com Jesus vamos vencer todas elas. Quem está na fé, diga amém. Com Jesus, nós não vamos nos curvar, não, meus irmãos. A gente vai se levantar, como falei há pouco, né? Vamos resistir firmes na fé e vamos colocar o bicho para correr. Fale graças a Deus. Olha aqui, ó. Muitas são as aflições do justo. Agora, fala comigo assim, ó. Mas o Senhor o livra de quantas? Então olha aqui, pastor. Se você está firme na fé, orando, se consagrando, buscando a Deus, de todas as suas aflições, Deus vai te livrar. Você vai ter muito testemunho para contar. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Aonde você está passando uma luta, você vai ter uma vitória. Você vai ter muito testemunho, porque sem luta não há o que, irmãos? Não há vitória, sem luta não há vitória. Então aonde você estiver enfrentando uma luta, pode escrever aí, guarda aí, tá? Deus vai te dar o quê? Deus vai te dar vitória. E não vai ser uma não, vai ser o quê, irmãos? Várias. Faz assim, ó. Faz assim, ó, mão cheia. Diga mão cheia. Mão cheia. Deus vai encher você de vitória. Diga glória a Deus. Vai encher. Então, muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas. Fale glória a Deus. Agora vamos voltar um pouquinho no caso lá de humilhai-vos debaixo da mão de Deus. Vamos voltar um pouquinho, tá? Porque tem muitas pessoas que nos assistem agora, que estão doentes, que estão perturbadas, que não sabem mais o que fazer, e aqui está a receita. Se humilhe diante de Deus, Deus vai te exaltar. O demônio vai sair, a doença não vai aguentar. Reconhece-o, reconhece a Jesus em todos os teus caminhos, Ele vai endireitar as tuas veredas. O segredo é esse, se humilhar diante de Deus. Irmãos, a Bíblia vai contar a história de Naamã, 2 Reis, vamos abrir lá, 2 Reis capítulo 5. Você provavelmente já conhece a história de Naamã. Naamã, ele foi chefe do exército do rei da Síria. Um homem muito honrado, um grande soldado. Através dele, Deus deu livramento, muitos livramentos aos sírios, através daquele homem. Porque ele é um grande soldado, um grande guerreiro. Mas ele tinha um problema. O Naamã, apesar de todas as suas atribuições, características até mesmo louváveis na vida dele, mas ele tinha um grande problema, né, irmãos? No mundo é assim, tem pessoas, irmão, que tem tudo para dar certo, mas tem um grande problema. Tem pessoas que têm várias características maravilhosas, porém, existem coisas cruciais que estão interferindo no bom andamento, no sucesso, num casamento abençoado, numa empresa aí, ou seja, progredindo cada vez mais. Então a gente tem que aprender a palavra de Deus. 2 Reis 5, versículo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele, o Senhor Deus, deu livramento aos sírios,
era este varão um homem valoroso, porém ele era o quê? Então, essa palavra porém, tá, irmãos? Essa palavra porém é o que acaba denigrindo, é o que acaba roubando o prestígio de uma pessoa. O Naamã, ele tinha muito potencial, né? Ele tinha várias características, porém, ele tinha uma lepra. Aquela lepra ia matar ele. Assim como o pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte. Chegou um momento na vida de Naamã que ele teve que resolver aquilo. Se ele não resolvesse a questão da lepra, ele ia morrer. Ele já estava, porque, irmão, o homem só vai buscar ajuda, principalmente camarada igual Naamã. Tem pessoas que só buscam ajuda quando percebe que a corda está onde, meus irmãos? No pescoço. Tanto é que o Naamã, ele era orgulhoso. Ele não queria se humilhar diante da palavra de Deus. Ele ia morrer. Assim também, várias pessoas, até aqui na igreja. O profeta Isaías foi na casa do rei Ezequias levar um recado para ele. Arruma a tua casa. Coloque em ordem a tua casa. Você morrerá e não viverá. Recado foi forte. O rei Ezequias virou o rosto para a parede, chorou profundamente, se arrependeu dos seus erros, que a Bíblia não traz ali, não aponta o que ele tinha feito, né? Mas tudo indica que ele não era mais como ele era antes. Porque ele falou: Deus, lembra-te que eu andei diante de ti, de todo o meu coração. Irmão, não importa o que eu fiz no passado, eu tenho que estar bem hoje. Não importa se eu fiz, se eu fui, não importa, irmãos, o que eu fui ontem. Eu preciso trabalhar hoje a minha salvação. Eu preciso cuidar da minha alma hoje, cuidar do meu coração hoje. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Então o rei Ezequias falou isso: Deus, lembra-te que eu fui fiel, que eu andei no teu caminho. Não, Ezequias, a gente tem que estar bem hoje, tem que andar bem hoje diante de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. E aí você sabe que Deus perdoou ele, porque ele se humilhou, ele chorou. Deus falou ao profeta: pode voltar lá, eu vi as lágrimas, ouvi a oração, perdoei o pecado, vou acrescentar 15 anos no curso da vida dele. Só abrir um parênteses aqui para mostrar para ti que realmente, irmão, tem pessoas que reconhecem, tem outros que não reconhecem. O Naamã, ele era um homem guerreiro, porém ele era leproso. E a lepra o homem procura esconder, né? Porque se alguém descobrisse que ele era leproso, ele seria excluído da casa, ele seria, ou seja, ele viveria isolado para sempre. Ele ia morrer com aquela lepra. Então ele foi resolver o problema dele. Tem gente que está aqui hoje para resolver o seu problema. Tem gente que nos assiste, que está doidinho para resolver o seu problema, tá? E o seu problema, por pior que seja, pode ser resolvido na presença de Deus. Pode ser resolvido com uma decisão sua no nome de Jesus. Então o que aconteceu? O Naamã, uma serva dele, falou para a esposa dele: olha, se o meu senhor for a Samaria, o profeta vai dar a bênção para ele. E ele foi com a comitiva dele. Só que o Naamã tinha um pensamento, né, irmãos? Vamos abrir aqui um pouquinho para frente, versículo de número 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Ele foi buscar ajuda. Ele foi até Samaria para ver o que o profeta ia falar para ele. Mas ele tinha um pensamento. Ele achou que o profeta ia estender o tapete vermelho. Ele achou que o profeta ia dar honra para ele. Irmão, profeta é profeta. O profeta, ele vai dar honra para Deus. O profeta, ele vai olhar para as pessoas como almas que precisam da palavra e precisam ser abençoadas. Eu não procuro honra de ninguém, irmão. Não procuro honra de homem, não procuro reconhecimento. Porque quando você busca aplauso de alguém, reconhecimento de alguém, o céu se fecha para você. Deus não vai te abençoar. Agora, quando você procura a honra de Deus, quando você vive para glorificar Deus, o céu se abre para você. E a glória de Deus, o reconhecimento, a tua bênção vem do alto sobre a tua vida. Então existem coisas que você vai fazer de forma oculta, que ninguém nunca vai saber, mas o Pai já viu. E a seu tempo Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Fale glória a Deus. Então não precisa tocar trombeta, não precisa tocar trombeta. Vamos fazer a nossa parte e deixa Deus derramar sobre nós
a bênção, né? Então, Eliseu lhe mandou o mensageiro. Eliseu não foi atender ele, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás o quê, meus irmãos? É o que ele queria ficar purificado da lepra. Ele queria ficar purificado da lepra. E o homem de Deus falou: vai, desce no Jordão, toma 7 banhos e você vai ficar bom. Pronto, era só ele fazer isso. Se humilhar, obedecer a palavra. Mas aí a gente conhece. Porém, Naamã muito se indignou. Ficou indignado com aquela palavra. Infelizmente, muitos são assim hoje, né? Eles querem ouvir o que agrada. Mas a palavra não vem para agradar, a palavra vem para salvar. A palavra vem para colocar o dedo na ferida. A palavra vem para mostrar para nós o que nós precisamos fazer para alcançar a nossa salvação. E o recado veio, né? Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia, eu pensava comigo, que certamente esse homem de Deus sairia, ia se colocar de pé e invocar o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre mim e restauraria a minha vida. Esse era o pensamento dele. Parece que ele desenhou como seria aquela visita que ele faria ao homem de Deus. Não aconteceu nada do que ele pensou que ia acontecer. Aconteceu tudo ao contrário. Por quê? Porque o homem não pode manipular Deus. Deus tem os seus meios, Deus tem os seus caminhos para nos abençoar. Não é como eu quero, é como Deus quer. Diga glória a Deus. Então, olha o que aconteceu aqui agora. Deixa eu ver aqui, no versículo 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Sempre é assim, o orgulhoso, ele só quer do jeito, o orgulhoso é assim. Ele sempre arruma pretexto, irmão. Tem que ser do jeito dele. Não, irmão, tem que ser quebrado. Tem que se humilhar diante de Deus. Senão a pessoa não consegue subir. Senão a pessoa não consegue ser abençoada. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Eu já vi esse filme, né? Você já viu esse filme com várias pessoas, né, irmãos? Teve um rapaz que procurou Jesus, um jovem rico, e falou: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus falou: cumpre os mandamentos. Não, eu tenho cumprido todos. Mas te falta uma coisa. O quê? Vende tudo que você tem, ajuda os pobres. Me segue e você terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem, ele ficou muito aborrecido. Virou as costas para Jesus e foi embora. Jesus deu uma palavra para ele. Ele não acatou. Ele não se humilhou. E ele quis fazer do jeito dele. Foi eu? Dar tudo que eu tenho? Não, esse Jesus está louco. Lutei tanto, meu pai lutou tanto e não sei mais o que. Apegado, né, irmãos? Apegado em bens materiais. Agora, não vamos julgar o jovem, né? Será que nós faríamos, se Jesus pedisse para nós, vendermos tudo o que temos? Pastor, eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, eu tenho uma empresa. E se Jesus pedisse para você vender tudo o que você tem e distribuir com os menos favorecidos? Com pessoas que precisam arrumar uma casa, com pessoas que precisam fazer isso. Será que você faria isso? Então nós não podemos julgar aquele jovem, porque talvez nem mesmo nós teríamos esta fé de deixar tudo por amor a quem? Por amor a Jesus. Você vê que a coisa é muito séria, é muito delicada, né, irmãos? Mas nós sabemos que ele não obedeceu o que Jesus falou. E o correto é obedecer o que Deus nos fala. Custe o que? Custe o que custar. Que coisa séria isso aqui, né, meus irmãos? Então vamos continuar aqui. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, difícil, né? Porventura não farias?
Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Aí sempre tem alguém que ameniza, que faz o meio campo, né, irmãos? Deus usa pessoas que vai mostrar que não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim fazer a vontade de Deus. Na verdade, Deus nunca pede para nós o que a gente não pode fazer. Ele sempre vai pedir algo que está ao nosso alcance. O possível a gente faz. O impossível, quem faz é Deus. Na ressurreição de Lázaro, Jesus pediu para eles tirar a pedra. Tiraram a pedra, Jesus chamou o morto. No nosso caso, para ser abençoado, o que ele diz? Se creres, verás a glória de quem? Então, a nossa parte é crer. Deus faz um milagre. Até nisso, às vezes, está errando. Nós não estamos acreditando. Estamos deixando uma dúvida entrar no coração e o milagre não acontece. Não é porque Deus não quer fazer, não. É porque muitas vezes a dúvida entra e aí a gente acaba perdendo a bênção. Tu sabe muito bem, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Peça sem duvidar, porque quem duvida não recebe nada de Deus. Você conhece a palavra Marcos 11, 23? Quando você estiver orando, não duvide. Creia que se fará aquilo que diz, e tudo que disser lhe será feito. É a dúvida que é o maior inimigo da fé cristã. É a dúvida. Então a gente tem que crer. E vamos finalizar aqui. Então desceu ele. Então desceu. Essa palavra descer aqui significa exatamente o que 1 de Pedro 5,6 nos ensinou. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Essa palavra desceu aqui significa que ele fez o que ele deveria fazer. Ele obedeceu à direção dada pelo profeta Eliseu. E a Bíblia diz, então, desceu e mergulhou no Jordão as 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E tem gente que acredita, tá? Tem pessoa que acredita que se o pastor falar, se o homem de Deus declarar, a pessoa crer e praticar, ela vai ser abençoada. Isso está lá em 2 Crônicas 20, né? Creia em Deus, você vai estar seguro. Creia nos profetas e prosperareis. Então a gente tem que acreditar, não, o meu pastor, o meu líder é um homem de Deus. Ele vai abençoar e eu estarei acabou. Estou debaixo daquela unção, daquela autoridade no nome de Jesus. É a mesma coisa o missionário, né? O missionário Soares, todo mês, ele faz uma consagração por quem? Por todos, claro, mas principalmente ali, pelos patrocinadores. E os patrocinadores, eles precisam crer, não, o missionário está orando por mim. Eu faço parte de uma grande obra e o homem de Deus está me abençoando. E aí o patrocinador pega firme nessa obra, nos ajuda a pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo. É desse jeito que a obra de Deus vai sendo abençoada. Então nós temos que crer que Deus está no controle. E foi o que o Naamã fez. Ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino. E fala o finalzinho comigo, e ficou, que jeito? Você está entendendo que toda a palavra de Deus, ela é para isso? É para purificar o homem, para mudar a vida do homem. E o homem só tem que crer e obedecer aquela palavra, porque o sacrifício maior Jesus fez. A cruz do Calvário, meus irmãos, foi um marco na humanidade. Ali Jesus dividiu o tempo, antes de Cristo, depois de Cristo. Agora nós estamos vivendo o tempo da graça. Tudo que você recebe agora não é por mérito ou pelo seu sacrifício, é por aquilo que Jesus realizou, pela obra que ele fez no Calvário. Então, quando Naamã obedeceu, a Bíblia diz que ele ficou purificado. Não basta ouvir, nós temos que obedecer. Quando ele fez aquilo, a obra de Deus aconteceu. E aí, imagine como ele chegou como ele chegou lá na Síria. Imagine como ele chegou lá no meio do exército, muito mais confiante, porque agora ele era um homem puro. Quando você é purificado, você anda com confiança. Quando Jesus te purifica do pecado, você sabe que não deve mais nada para o diabo.
Tu pode dar de dedo na cara do diabo e mandar ele sair. Fala, demônio, você perdeu. A minha dívida foi paga, estou perdoado e agora você vai sair em nome de Jesus. Mas a pessoa que não está purificada, ela não tem moral para isso. A pessoa que não está purificada, ela nem entra em batalha com o diabo, ela sabe que vai ser envergonhada. E é por isso que todo homem é convidado ao arrependimento. Todo homem é convidado a se arrepender dos seus pecados, se tornar uma nova criatura, para ter o poder e a autoridade de Deus em sua vida, para fazer a obra de Jesus. Curar os enfermos, expulsar demônio, pregar o evangelho e ajudar pessoas que estão precisando conhecer o caminho da salvação. E que Deus nos use, né, cada vez mais, em qualquer hora, em qualquer lugar. Porque eu quero fazer essa obra. Quem quer fazer essa obra? Eu quero fazer essa obra. Quem nos capacita é o Espírito Santo nos capacita. Tá? Mas ele voltou para a terra dele purificado. Hoje, Deus quer que você saia daqui purificado. Hoje, Deus quer purificar quem está em casa. Deus quer purificar quem está no hospital. Talvez uma doença no sangue que ninguém está conseguindo vencer. Remédio, tratamento, acompanhamento médico, não tem como. Mas Jesus dá a vitória. Eu vou orar daqui a pouquinho, no nome de Jesus, e vamos ver a mão de Deus operando maravilhas. Vou pedir para o diretor deixar uma novela da vida real preparada para nós, tá? Deixar uma novela da vida real preparadíssima, porque daqui a pouquinho nós vamos acompanhar este caso, a novela da vida real. Vê para nós se já está no ponto ali, já está no ponto a novela da vida real, tá? Então vamos acompanhar esse testemunho, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta aqui, vamos lá. Em 2022, Onilda sofreu uma queda na rua. Escorreguei, assim, vindo para casa, né, porque já tinha acabado de fazer meu serviço. Traumas de baixa energia. Não é aquele acidente de carro, aquela coisa assim, bateu de moto, caiu de altura. Então é uma coisa que até o paciente chega aqui, o familiar fala assim, doutor, mas foi uma coisa tão boba e não é. Quebrei meu fêmur, eu tive que ir para o hospital. A princípio, a gente tem toda uma estrutura do fêmur, né? Então ele tem a parte de cima, que a gente chama de proximal, a parte do meio e a parte distal. Nesses pacientes mais idosos, com as quedas de baixa energia, por exemplo, tropeçou em casa, escorregou no tapete, às vezes vai pegar um ônibus e cai, acontecem as fraturas do fêmur proximal. Fraturas de fêmur são tratadas com cirurgia na maioria dos casos. Os tratamentos, na maioria das vezes, ou as fixações com algum tipo de implante que a gente reduz a fratura e trava ela, ou as próteses, as artroplastias totais ou parciais de quadril, que vão super bem, o paciente já pode voltar a andar no dia seguinte. Então, é uma cirurgia que a gente acha muito resolvedora, ela resolve muito bem. Eles abriram eu, né, botaram a prótese daqui, desse pedaço até aqui. Então, você passa a ter uma nova articulação, o teu quadril é substituído por uma articulação protética metálica. E os resultados de operar o mais rápido possível, eles são muito melhores do que se demorar muito para operar. No caso da Onilda, ela demorou para operar e os resultados não foram tão bons. Saí de lá da cadeira de roda e daí fiquei acho que uns 4 meses cadeira de roda, 5 meses. Daí tinha que dar banho, tudo, ajudar a dar banho, ajudar de cadeira de roda mesmo. Eu ajudei muito ela porque era muita dificuldade, né? Porque ela não conseguia andar, eu tinha que levar ela no banheiro. Andei com o andador tempo também, para depois eu pegar a bengala. Ela não caminhava mais na rua. Só andava dentro de casa com a bengalinha, mas segurando assim um sofá pro outro, né? Senão nem andava. E fiquei tempo. Ela ficou um tempo, 1 ano com bengala. Ela ficou desempregada. Eu não conseguia nem lavar louça. Girar outra coisa, né? Vai a casa, nada. Não conseguia nem andar, né? As pessoas me ajudavam com cesta básica, né? Às vezes a humilhação, né? A maioria das vezes a gente sempre era humilhado pelos outros, daí esse processo foi muito difícil pra gente. Falei, Senhor, tem que me curar porque eu preciso trabalhar. Uma vizinha nossa convidou nós para ir lá no culto, lá no missionário, que ia ter lá, né? E nós fomos. Minha irmã foi junto comigo, eu cheguei lá com muita dificuldade. Ele pregou a palavra, me chamou na frente de quem está com dificuldade para andar, né? Eu queria que na frente as pessoas que vieram para ser curadas, que usam bengalas, muletas, andador,
Vem aqui à frente que nós vamos orar agora aqui em nome de Jesus. Daí ela foi vingar lá na frente. Eu venho a ti agora em nome de Jesus para ajudar essas pessoas a ficarem livres das muletas, das bengalas e dos defeitos físicos. Aqui tem pessoas que tiveram uma sequela de um tombo, de uma sequela de cirurgia. De lá da frente ela já andou bastante, né? Foi uma benção aquele dia. Eu estava trabalhando, caí, quebrei meu fêmur E hoje? hoje estou bem. Tá bem? Agora estou bem. Como você chegou andando aqui hoje? Eu cheguei tarde, andando, tá com bengala. Então, imita como é que é, eu quero ver. Assim, ó. Desse jeito. Aham. Qual é o seu nome? O Nildo. Ô, Nilda, põe no ombro e vai andando em nome de Jesus. Põe no ombro, põe no ombro, põe no ombro. Isso. Vai andando, Nilda. Vai, estica o passo. Quanto mais você esticar na presença de Deus, mais você vai ter. E depois daquele dia eu não usei mais a muleta. Voltei a trabalhar de diarista. Hoje ela tá bem, graças a Deus. Lava a louça, faz tudo. E graças a Deus, hoje em dia ela tá caminhando, largou a bengala. E não somos mais humilhadas, agora ela pode trabalhar pra gente comprar as coisas dentro de casa. E eu tô muito feliz que ela foi curada. Quem me curou foi Jesus, Deus pode curar, só ter fé. E a gente agradece sempre, sempre a Jesus que deu essa vitória. Ela teve a cura. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós vamos orar agora por quem tem problema de saúde também. Do alto da cabeça, à planta dos pés. Não importa o seu problema, Jesus Cristo é suficiente para resolver tudo isso. E para Ele não há nada difícil. Quem está em casa também na hora da oração aqui, pega firme com Deus, tá? Se você não conseguiu vir agora pela manhã, se dedique com todo o coração. Porque às 18 estaremos aqui novamente, tá? E estar num ambiente de culto é muito melhor do que ficar cultuando em casa, né? Ou seja, o cristianismo home office, ele não funciona, tá? Ele pode ser, assim, algo evangelístico muito bom quando a pessoa está conhecendo a palavra. Mas a partir do momento que a pessoa conhece, ela passa a ter mais sede, mais fome de Deus. E ela vem para a igreja, vem congregar, ouvir a palavra. Gente, vamos ficar de pé agora que eu vou fazer uma oração por todos, tá? Não conheço o teu problema, você vai falar para Deus o teu problema. Eu vou entrar para te ajudar na oração da fé. Vamos usar o poder de Deus. Se você precisa acertar a tua vida com Deus antes de pedir a cura, acerta a tua vida com Ele, tá? Faça, se humilhe, fala: Deus, me perdoa, eu estou voltando para a tua casa, eu estou pegando firme hoje na fé. Então você faz a tua parte. Ninguém aqui é criança, todos nós aqui sabemos o que devemos fazer agora para acertar a nossa vida com Deus, e Ele vai abençoar. Fale glória a Deus. Então olha para a tua mão direita e diga comigo: Pai, unge a minha mão com o teu poder, coloca nela a unção para quebrar todos os demônios, para desfazer toda doença, toda inveja, toda ansiedade, toda praga e todo mal, em nome de Jesus. Digo: meu corpo, eu não vou carregar doença, eu não vou carregar o que o meu Senhor carregou. Diga: eu estou curado, eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Amém. Isso aqui é para quebrar a inveja, para quebrar a dor, para quebrar a doença e livrar você de todo mal. Pode colocar a mão no coração que Deus já vai operar, tá bom? Feche os olhos agora e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu confio em Ti. O Senhor é o meu médico. O Senhor morreu para me salvar. O Senhor carregou as minhas dores. O Senhor carregou as minhas enfermidades. E pelas Tuas feridas eu fui sarado. Diga: eu fui sarado. E eu não aceito, não permito nenhum mal em minha vida. Poder de Deus, entre em ação, destruindo agora todo o mal, em nome de Jesus. Agora deixa o pastor Valdeci orar. Ó nosso Deus e nosso Pai, Tu és um Deus grande, poderoso. O Senhor nunca falhou. Não há possibilidade de falhas no Senhor. Aquele que crê verá a Tua glória, porque o Senhor é movido pela fé. O Senhor é um Deus que cura, que liberta, que salva.
todo aquele que crê, confessa e busca de todo o coração, encontrará o teu auxílio, Pai, encontrará a ajuda do alto. Então agora, Deus, eu quero abençoar todas essas pessoas. Eu oro pela saúde física, eu oro pela saúde emocional, eu oro pela saúde do casamento desta pessoa, que seja um relacionamento completamente saudável para a tua glória, Pai. Que haja entendimento neste casamento, que haja, meu Deus, a tua bênção no casamento desta pessoa. Pai, abençoe o filho, a filha, o trabalho, a empresa, todas as áreas. Se alguém aqui tem sido vítima de inveja, de calúnia, de difamação, se o diabo tem usado alguém para tentar derrubar essa pessoa, roubar o lugar dela, puxar o tapete, enganar, prejudicar o casamento, prejudicar o relacionamento, Pai, passa fogo agora nesse demônio. Pai, queima agora todos os demônios, a doença, a sequela de uma cirurgia, a sequela de um acidente. Meu Deus querido, aquela ameaça do derrame, meu Deus, aquela ameaça do AVC, eu repreendo agora em nome de Jesus, ou uma sequela do AVC, poder de Deus entra agora, Pai. Essa pessoa que está sofrendo com uma cegueira, sofrendo com uma surdez, sofrendo com uma labirintite, Pai, é uma tontura, que ela não consegue ficar de pé, sem se apoiar, sem se segurar em lugar algum. Eu digo agora, mal, saia desta vida, o mal saia desta casa, mal saia desta família. Eu estou repreendendo agora toda espécie de mal, todo tipo de doença, a física, a crônica, problema hereditário, eu repreendo agora, e eu digo, toda ação do diabo, saia, saia da perna, saia do joelho, vai embora desse joelho, vai embora da coluna, vai embora do rim, do fígado, do coração, do pulmão, do esôfago, do pâncreas. Eu repreendo agora e eu digo, infecção generalizada, diabetes maldito, eu te repreendo. Sai diabetes, sai agora toda dor, todo mal, nós repreendemos, nós amarramos agora em nome de Jesus e dizemos, ó mal, saia. Toda ansiedade, saia. Toda depressão, saia agora. Em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua mão. Pai, que a tua bondade, que a tua graça, que o teu poder se manifeste agora. E que esta pessoa fique curada, liberta para a tua glória, Senhor. Coloca a mão na cabeça agora e diga, eu recebo a minha bênção e declaro que o meu corpo está limpo, está curado para a glória de Deus. Diga bem forte, em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, diga, sai e não volte mais. Quem crê, diga amém. Vamos dar para Jesus uma salva de palmas, bem forte. Pode aplaudir o nosso Senhor, nosso Deus. Certa que